Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de, nesse momento, oferecer a todos os irmãos do setor 14 um breve resumo da última mensagem que eu levei aos irmãos lá da congregação do Parque Eduardo Braga e por isso também transmiti-la aos demais irmãos das outras congregações, que todos tenham acesso. E o meu desejo é que todas as semanas tenhamos 2 ou 3 estudos desse ou mensagens que eu estiver levando nas congregações e ofertar aos irmãos também, em nome de Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar um texto na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 5 ao 7, que diz assim: Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades e choro, e vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Bendito seja o Senhor. Então, meus irmãos, o tema dessa palavra é o cristão e os temores e desalentos humanos. O apóstolo Paulo, ele já vinha de uma viagem longa, estava realizando a sua viagem missionária pela Macedônia e outros lugares. E a Bíblia vai mostrar aqui que ele diz que quando chegou a Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Muitas vezes, mesmo depois de muito trabalho, irmãos, de muita dedicação, nós ainda assim vamos ter que estar de pé, ter que estar trabalhando, ter que estar enfrentando as dificuldades do dia a dia, nem sempre após um período de grandes lutas e tribulações nós vamos receber alívio e descanso. Muitas vezes a carga é aumentada, porque Deus tem a sua própria maneira de trabalhar conosco. A outra lição que eu tiro aqui, meus irmãos, é que mesmo depois de grandes lutas e dificuldades, ao invés disso, nós podemos receber mais tribulações. Se nós formos ver, por exemplo, Paulo vai dizer, antes em tudo fomos atribulados. Ele vai escrever em outro momento que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer do Senhor, para que em vós habite a vida e em nós habite a morte. Paulo, irmãos, ele entendia muito bem que as tribulações iriam ser cada dia mais multiplicadas no seu dia. Então, nós, mesmo depois de um período longo de muita luta, trabalho, dificuldade, ainda assim, nós podemos ter um acréscimo nas nossas aflições. E ele diz então algo interessante: por fora nós enfrentamos lutas e combates. Paulo estava, é lógico, se referindo à oposição dos judeus e de outros povos. Mas nós temos vários outros combates exteriores, lutas, guerras, batalhas travadas diariamente, como por exemplo o desemprego, alguém que tinha um bom emprego e perdeu. Outras batalhas que enfrentamos, as contas para pagar amanhã, não é? E parentes desviados, problemas de relacionamento, às vezes conjugal, com algum outro parente, o pão que deve ser posto à mesa diariamente para os filhos, para a família, o carro que está sem combustível, o aluguel da casa, da residência, foi abandonado por alguém, vive em indiferença. Hoje o mundo vive com medo, hoje o mundo vive em dificuldades, hoje o mundo vive a todo dia, a todo instante, ansioso pelo dia do amanhã, pelo amanhã. Então o que nós gostaríamos de nessa noite dizer aos irmãos é que o Senhor, ele tem um consolo. Se nós formos ver, o consolo de Paulo foi o envio de Tito com boas notícias referente à sua primeira carta. E ele menciona aos irmãos que Tito trouxe boas referências, disse que os irmãos estavam chorando, ansiosos, com saudade de Paulo, e Deus tem a sua maneira de nos consolar. Ele tem a sua maneira de consolar você, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é a nossa alegria, Ele é tudo o que precisamos
para a nossa caminhada. Então eu quero dizer a você, meu querido irmão, que todos nós temos da parte de Deus um consolo. Então, mesmo diante dos maiores temores da vida, o Senhor tem uma palavra de vitória para você, tem um consolo. Ele vai usar todas as formas possíveis para consolar a sua vida. Pode ser uma mensagem, pode ser uma imagem que alguém mande para você, um louvor, uma ligação, uma mensagem, um SMS, o que for. Deus vai usar a sua forma de consolar você. Então o que eu quero dizer a você é: não tenha medo, confie, acredite, porque mesmo diante das maiores dificuldades da vida, o nosso Deus sabe como lidar conosco. Que Deus abençoe a sua vida e lhe fortaleça, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.